A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o pastor Márcio Garcia, e nós estamos aqui mais um momento no nosso devocional, e o nosso devocional hoje ele consta no livro de 1 Reis 17, 18, Provérbios de número 8 e também Hebreus número 11. E para nossa reflexão, tá, eu peguei aqui algumas palavras que nós vamos comentar sobre ela, discorrer sobre elas, que fazem parte do dia a dia nosso, do nosso dia a dia como cristão, como servos de Deus. E essas palavras são profecias, são profetizar, falar algo com, com autoridade que vem de Deus. Também outra palavra que nós vamos falar é sobre obediência. E como consequência da obediência, também nós temos a provisão, a providência de Deus para nossas vidas. E também temos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para os nossos pecados. E também faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa vida como cristão. E também vamos falar sobre a oração, a necessidade de nós orarmos diariamente. E como consequência de tudo isso, nós temos o milagre, tá? Que Deus é nosso Deus, é Deus de milagre. E também nós vamos fazer uma reflexão sobre a nossa necessidade de restauração do altar, restauração do nosso altar. Que essa restauração ela precisa ser diariamente, tá? E também vamos falar sobre sabedoria e tudo isso aí, como peça fundamental de tudo isso, nós temos a fé, tá? Então, a fé que Elias tinha em Deus, a fé em seguir, tá? E chegou ao ponto dele profetizar que não ia cair, profetizar ao rei na condição de profeta, na condição de servo de Deus. Ele profetizou que não ia chover nos próximos anos, que não ia cair nenhum orvalho, a não ser quando ele pedisse. Então, o que nós temos que entender com essa atitude de Elias é que ele tem que profetizar, ele precisa ter fé, ele precisa ter comunhão com Deus. Assim também é no nosso dia a dia. Às vezes nós precisamos profetizar coisas boas, termos fé para que aquilo aconteça na vida nossa, tá? E quando a gente tem essa autoridade, quando a gente está em comunhão com Deus e toma atitudes de fé, Deus providencia. Deus entra com a provisão, como entrou aqui com Elias, que mandou ele sair daquele lugar, que fosse para perto do ribeiro, onde ali ele ia ter água, e ali onde Deus ia providenciar que os corvos levassem comida, tanto pela manhã quanto pela tarde. Então é a provisão de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós vivemos em obediência, o que ele fez? Obedeceu e foi. Tá? Então a gente precisa ter esse entendimento de que nós temos, como cristão, nós temos que obedecer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos direciona. E como também outro direcionamento, Deus falou para Elias para que ele fosse até Sarepta, tá? E ali tinha uma viúva que ia sustentar. E mais uma vez a gente vê a importância, tá? Que creio eu, para que Elias mandasse ali para que fosse até uma viúva, presumo eu que teve a necessidade da oração da viúva para que Deus entrasse com a provisão, para que Deus entrasse com a providência, para que Deus entrasse com a presença do profeta ali na casa da viúva. Então, houve, no meu ponto de vista, a necessidade de que a viúva clamasse por Deus. Então, como a viúva clamou por Deus, Deus encaminhou, enviou o profeta, enviou ali para que fosse profetizado o milagre.
Então, nós como cristãos precisamos entender que nós também somos usados para profetizar, nós somos usados como instrumento nas mãos de Deus para que ocorra o milagre, tá? E também temos que pedir e fazer como a viúva fez, ela pediu. E o que aconteceu? Chegando lá, o Elias, o profeta Elias, pediu que ela providenciasse água e comida. E o que ela tinha era suficiente só para que fizesse para ele. E Elias mandou preparar, e o que sobrasse, preparasse para ela e para o filho. Porque a partir daquele momento que ela fizesse, que ela tomasse aquela atitude, uma atitude de fé, que foi profetizada por Elias, tá? Ela passaria a ter o quê? A provisão de Deus que ela tinha pedido, tá? E o que Elias declarou? Porque não foi propriamente Elias quem declarou, foi Deus através de Elias que declarou. Talvez sendo até a resposta da oração que ela tinha feito. Aí Deus declarou através de Elias dizendo: não acabará a farinha na panela, nem azeite, até que o dia eu, o Senhor, enviar chuva a este país. Então, mesmo no momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento mais difícil que a gente possa estar passando na nossa vida, na nossa casa, Deus entra o quê? Com resposta da nossa oração, Deus entra com provisão nas nossas vidas e não deixa faltar nada para aqueles que o buscam, para os filhos que necessitam. Ainda mais lá para frente, para mostrar que Deus é Deus realmente. O que Deus permite? Deus permite que o filho da viúva faleça. E nesse momento em que o filho da viúva falece, ela clama, acreditando que Deus não tinha sido misericordioso com ela por consequência dos seus pecados e que Deus não tinha perdoado. Então, muitas vezes a gente também depara com isso, quando a gente passa por algum sofrimento, a gente acha que aquilo é consequência de um pecado ou que aquilo é consequência da falta de misericórdia de Deus nas nossas vidas. Aí Deus entrou com a providência através de uma oração do profeta. Através da oração do profeta, Deus vai e entra com o milagre. Para quê? Para que Deus possa provar que Ele é misericordioso, que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele atende às nossas orações. Então nós temos que ter esse entendimento, mais uma vez, nos nossos dias a dia, na nossa vida. Tá? E um outro ponto também aqui no livro de 1 Reis 18, que Elias ele faz o confronto com os profetas de Baal para a restauração do altar. Então, que nós possamos ter também todos os dias, todos os momentos, nós possamos fazer a restauração do nosso altar. Confrontar realmente para que o Espírito Santo vença dentro de nós, para que nós possamos confrontar com as coisas erradas que a gente pensa, as coisas erradas que a gente faz, as permissões que muitas vezes inconscientemente a gente dá, para que o inimigo venha nos perturbar, para que os inimigos venham a lançar as suas setas malignas ou até mesmo entrar na nossa vida e atrapalhar a nossa vida. Então, que nós possamos todos os dias manter aquela comunhão para a restauração do nosso altar. Essa passagem da restauração com os profetas de Baal, todos nós já conhecemos, já foram várias vezes ministradas, mas isso nós precisamos fazer diariamente nas nossas vidas. Não é só quando a vida já está toda estragada, que já está toda no buraco. Não, nós precisamos ter essa consciência, precisamos ter fé, que diariamente nós cometemos os nossos pecados através de pensamento, através de olhares, através de tudo que a gente possa imaginar, porque nós somos carne. Às vezes uma atitude de um irmão, atitude de um filho, atitude das nossas esposas, atitude dos maridos possam provocar a ruptura do altar com Deus, onde temos a necessidade de fazermos a restauração, fazermos a limpeza, conversar com Deus e tirar e expulsar
os profetas de Baal que estão ali juntos da nossa vida, perturbando a nossa vida, tirando a nossa comunhão com Deus, tirando o nosso entendimento de que Deus é nosso Pai e que nós temos a plena consciência de que nós devemos viver em comunhão com Deus. Então, essa luta nós temos que fazer ela diariamente, essa guerra diariamente nós temos que fazer, nós temos que restaurar. Essa guerra é uma restauração que nós precisamos fazer diariamente para que o Espírito Santo possa prevalecer nas nossas vidas. São atitudes que nós temos que ter, que Elias, aqui ele mostra a luta dele contra todos, ele, o único profeta de Deus. Então vamos colocar eu e você na nossa vida, nós somos o profeta, o único profeta de Deus que pode vencer todos os problemas, todos os levantes do inimigo, todas as setas malignas, através das permissões que a gente dá. Então a restauração do nosso altar somos nós, cada um de nós temos que fazer diariamente. Então isso é uma atitude minha e sua. E o outro ponto também, aqui existe a oração de Elias para que ele chova. Mais uma vez entrando a oração, tá? E onde Elias ora ao Senhor e ele mostra com seu criado, que aqui no caso Eliseu, né? Ele mostra para que ele possa verificar que já está vindo chuva. Então, através da oração, Deus respondeu, Deus mostrou para ele que realmente estava vindo chuva. Então, as coisas acontecem na nossa vida nos momentos em que a gente mantém a comunhão com Deus, no momento que a gente tem essa oração na nossa vida com Deus. O outro ponto que eu também quero falar é a questão da sabedoria, que está aqui em Provérbios 8. Provérbios 8 ele fala tudo sobre elogio da sabedoria, tá? Aqui no versículo 11, ele diz assim: melhor é a sabedoria do que as joias, nenhuma preciosidade se lhe pode comparar. Aqui no 12, a sabedoria, habito com prudência e encontro-me com o conhecimento, a reflexão. Quem honra o Senhor detesta o mal. Eu detesto o orgulho, a arrogância, tá? Então, as más ações, a falsidade. Então, a sabedoria, quando a gente busca a sabedoria, quando a gente tem sabedoria, a gente passa a tomar atitudes com prudência. Vamos dizer que a sabedoria, a prudência não é uma consequência da sabedoria. Eu acredito que as nossas atitudes com prudência, as nossas atitudes em busca de conhecimento, em busca de reflexão, é que vai fazer com que nós tenhamos sabedoria. São atitudes de sabedoria. Então, muitas vezes a gente pede sabedoria. Deus me dá sabedoria. A gente abre a boca querendo, Deus, eu preciso de sabedoria. Mas para que a sabedoria habite em nós, nós temos que criar um hábito de termos atitudes com prudência. Nós temos que ter atitudes que busquem o conhecimento, atitudes que nós tenhamos reflexão, tá? Então, são as atitudes que nós tomamos que vai ser atitudes de que nós temos sabedoria. Então, a sabedoria, ela habita na vida nossa através dessas atitudes nossas, do tipo aqui, olha, quem honra o Senhor detesta o mal. Então, se eu sou servo de Deus, eu quero honrar a Deus, eu vou fazer o quê? Vou agir com prudência, eu tenho que detestar o mal, eu tenho que detestar o orgulho, a arrogância, as más ações, a falsidade. E com isso, eu adquiro o quê? A sabedoria. Eu passo a ter atitudes de prudência. Então, a sabedoria, ela é fácil de nós adquirirmos. Para isso, nós temos que ter entendimento da palavra, ler a palavra, buscar a reflexão daquilo que nós lemos na palavra de Deus, tá? Então, é uma reflexão muito importante para nós, porque como diz aqui, que
quem tem sabedoria, a riqueza que, como diz aqui no versículo 19, a riqueza que a sabedoria dá é preferível, é melhor do que o próprio ouro mais puro que tem, entendeu? E ela dá mais rendimento do que a prata mais fina. Então, se às vezes a gente parar para raciocinar, nós precisamos ter essa atitude. Atitudes sábias são essas nossas atitudes durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, que vai fazer com que nós sejamos sábios e a gente tenha esse entendimento de que com essas atitudes nós mostramos que temos mais riqueza, que nós temos mais valores. Então, essa é uma reflexão sobre sabedoria. E não podia deixar de ter também a palavra fé, essa palavra fé, que ela acompanhou também nessa reflexão nossa, as atitudes de Elias, a atitude da viúva, entendeu? Então, atitudes de Salomão em buscar conhecimento, em buscar até a sabedoria que Deus deu a ele. Então, aqui fala da fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Então, é nós fazermos aquilo que nós não vemos para transformar isso aí em coisa real. Eu quero, eu sonho, eu imagino, eu penso, mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter fé, eu tenho que profetizar. Vamos fazer essa reflexão. Aqui fala sobre Abel. A oferta de Abel foi melhor do que a de Caim. Pela fé, Enoque foi levado, foi transladado, não conheceu a morte. Pela fé, Noé acreditou no aviso de Deus. Então, é crer, é acreditar, é ter fé, é conhecer. O exemplo maior aqui de Abraão, que é o pai da fé. E várias situações que Abraão fez, vamos só raciocinar em ele ser pai de multidão, sem ele ter condições de ser pai. Então, muitos exemplos de fé que nós temos na palavra de Deus, que nós precisamos ter esse entendimento e trazer para o nosso dia. Então, tudo isso que ocorreu na palavra de Deus, com pessoas comuns, com pessoas normais, que foram através de atitudes de fé, atitudes de profetizar, atitude de obediência, para que ocorressem os milagres na vida de todos. Assim, eu e você precisamos ter esse entendimento que as superações que nós temos na nossa vida, as necessidades que nós temos na nossa vida, só vão acontecer mediante isso, mediante a fé, mediante a obediência, mediante a profetizar e mediante a falar coisas boas na nossa vida, que são coisas que acontecem. São atitudes que todos nós precisamos ter para que Deus faça o milagre na minha e na sua vida. Nós não podemos ficar murmurando, reclamando, lamentando. Não, nós temos que ter atitudes de fé, atitudes de confiança de que nós vamos mudar aquela realidade através de profecia, de profetizar, de caminhar em direção àquilo e marchar naquela direção. E não nós ficarmos de braços cruzados. Nós precisamos ter essa atitude de fé, para que a nossa vida mude, para que nós possamos melhorar, galgar caminhos tão grandes na sabedoria, caminhos altos, e que nós possamos fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós possamos refletir um pouco sobre isso aí e que possamos ter essas atitudes conforme está na palavra de Deus, nessa nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, que nós possamos ter atitudes de fé, atitudes de profetizar coisas boas, de falar coisas boas, de olhar para os nossos filhos e falar coisas boas, olhar para o nosso irmão e declarar coisas boas na vida, para nós mesmos olharmos no espelho e declarar coisas boas e coisas maravilhosas, declarar milagre, porque os milagres só acontecem com isso, com essas atitudes. E o mais importante,
com a oração na presença de Deus, a nossa comunhão com Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, porque Cristo vive